Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Sextamos! Hoje, dia 6 de fevereiro. Vamos conversar. O que hoje, hein? Vamos falar de um tema bem interessante. Pergunta para você aí de casa, se é adulto ou não? Ah, Rubem, mas eu tenho 40, 50 anos. Você é adulto ou não? Essa é a pergunta do programa de hoje. Quando nós nos tornamos oficialmente adultos? Bom, de acordo com o IBGE, o perfil das famílias brasileiras mudou drasticamente. O número de jovens que permanecem no ninho até 34 anos cresceu de forma exponencial na última década. E não é apenas uma questão financeira, mas um fenômeno social e psicológico que a ciência chama de adultez emergente. E as dúvidas que ficam no programa de hoje e que, claro, serão respondidas são: o que define o ser adulto hoje? Os boletos, a independência emocional ou o marco legal dos 18 anos? Vamos debater as crises dos 20, a síndrome do Peter Pan e como a superproteção está criando uma geração que teme a responsabilidade da vida real. Deu para entender um pouquinho como vai ser o programa de hoje? Vem com a gente, manda sua mensagem. Conta aí, você tem um adulto na sua casa, né? Ou então você tem uma criança grande, ou você se sente uma criança grande, a sua criança interior é exacerbada, né? Ela transborda. Conta pra gente, 1997-829-3776. Nossas entrevistadas já estão no estúdio, daqui a pouquinho vamos apresentá-las, mas vamos antes atualizar algumas informações, a previsão do tempo para o final de semana e já a gente volta ao nosso tema central do Estúdio Câmara de hoje, ao vivo, aqui pela TV Câmara Campinas. Bom, a Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor de Campinas abriu inscrições para o curso Parentalidade Responsável, obrigatório para servidores que desejam ampliar a licença paternidade de 5 para 20 dias. As inscrições devem ser feitas em cursos.campinas.sp.gov.br, tá? O curso será presencial nos dias 11 e 12 de março, das 8h30 da manhã às 4 da tarde, na sede da Escola de Governo, que fica na Rua José Paulino, 1399, primeiro andar, no edifício Arcadas. A formação orienta futuros pais sobre paternidade, gestação, parto, cuidados com recém-nascido e a primeira infância. O certificado tem validade de 2 anos e atende à Lei Complementar 314, que instituiu a ampliação da licença paternidade em Campinas. Muito bem, Carnaval tá chegando, temos informação para você que de repente não curte muito Carnaval. Enquanto o pré-Carnaval e a folia oficialmente movimentam a nossa cidade de Campinas aqui em fevereiro, a cidade também oferece opções culturais para quem prefere programas tranquilos. A programação inclui teatro, concertos, cinema, exposições, passeios guiados e atividades formativas em diferentes regiões, com muitas atrações gratuitas ou de baixo custo. Entre os destaques estão espetáculos no Teatro Castro Mendes, concertos da Orquestra Sinfônica, visitas ao Centro de Convivência e sessões especiais no MIS, também passeios históricos como o tour pelo Cemitério da Saudade e exposições no Centro de Convivência Cultural. A agenda completa pode ser conferida no calendário de eventos da Prefeitura de Campinas. É só você acessar campinas.sp.gov.br/eventos. Se programe para que você tenha aí um bom feriado de carnaval. Previsão do tempo, será que temos sol esse final de semana? Gente, é chuva, né? Típico de verão. Vamos lá, sol com algumas nuvens hoje, chove rápido durante o dia e à noite também tem uma parcela de chuva aí, mas não é aquela chuvona não, tá? Mínima 19, máxima 29 graus. Sábado, vamos ver amanhã, sol com algumas nuvens, também parecido com hoje, né? Chove rápido durante o dia e à noite também, mínima 20, máxima 29 graus. E para domingo, nós temos aí sol, muitas nuvens, nublado, com chuva de manhã e à tarde, gente. Para domingo, a previsão do tempo diz que teremos temporal e noite com muita chuva. Então, 20 e 25 para domingo, essa é a previsão do tempo para o final de semana
aqui na nossa metrópole. Agora sim, vamos ao nosso tema central, a apresentação das nossas convidadas. A gente sabe que a gente vive em uma sociedade que a cultura da juventude eterna, onde envelhecer muitas vezes é visto como temor, está exacerbada. Ao mesmo tempo, as exigências do mercado de trabalho empurram a estabilidade para cada vez mais tarde. Segundo dados da Cantar Ibope, houve uma alta de 137% no número de pessoas entre 25 e 34 anos que moram com os pais aqui no Brasil, o que nos mostra que a transição para a independência está cada vez mais lenta e complexa. Então, a gente precisa de especialistas para nos explicar como a gente vai entender esse assunto. Então, é por isso que nós convidamos para essa conversa de hoje a Juliana Caetano. Ela é psicopedagoga, pedagoga, especialista em depressão, dificuldade comportamental e também psicanalista clínica. Ju, seja bem-vinda, bom dia, gratidão mais uma vez receber você aqui no nosso Estúdio Câmara. Obrigada, Rúbia, mais uma vez pelo convite. É sempre bom poder estar contribuindo com vocês, né? Maravilhosa. Trazem os temas tão interessantes. Maravilhosa. Para completar a nossa dupla de hoje, aqui com a gente, a Letícia Sampaio, também é psicóloga. Seja bem-vinda, obrigada pela sua participação, pela sua presença. Gratidão receber você novamente. Esteve aqui o ano passado, agora está voltando para conversar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje de novo. Um bom dia a todos, espero que essa seja uma discussão frutífera, espero poder contribuir. É um prazer estar aqui novamente. Gente, olha que dupla! Então, vamos embora. Ju, conta pra gente, nossa psicóloga, psicopedagoga, né? Legalmente, né? Somos adultos aos 18. Mas a neurociência aponta que o cérebro ele só amadurece completamente aos 30 anos, né? Então, como é que essa demora biológica afeta as decisões de quem está na casa dos 20? Esse córtex frontal, qual que é o segredo dele, né? Quando que ele está pronto? Explica pra gente. Na verdade, né, há muitas controvérsias hoje em dia. Uhum. Antigamente, a gente elaborava a formação do córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões e elaboração de situações até os 25 anos, né? Hoje já se estuda entre 25 e 30 para se tornar um adulto de verdade, né? Para se tornar um responsável pelas suas tomadas de decisões, escolhas, entre outras coisas. Então, hoje, a gente trabalha na casa dos 30 anos o fechamento do córtex pré-frontal. E o que influi, o que, né, atrapalha ou melhora isso? A gente fala muito para os pais e na clínica que tem a ver com a questão das experiências pregressas vividas. Então, tudo bem que biologicamente eu fecho esse córtex pré-frontal perto dos 30. Mas se eu tiver tido muitas responsabilidades, experiências anteriores muito mais cedo, que foi o que aconteceu com a geração X, a nossa, né? Que vai de 65 a 80, mais ou menos. 80 não. 65 a 80. A gente tinha outra vivência e outra maturidade com relação ao crescimento. Responsabilidades, atitudes, enfim. Então, a gente tinha elaboração de forma diferente. Por isso que se falava que fechava até os 25. Hoje a gente trabalha entre 25 e 30 devido a essas demandas da modernidade, né? As mudanças que nós estamos tendo na sociedade. Nossa, então, se a gente para analisar, é um choque de realidade. Porque um choque. A sociedade cobra maturidade, de repente, de um cérebro que ainda está tecnicamente em obras, né? Se a gente for parar para analisar a parte científica. Agora, Letícia, esse conceito de adultez emergente, né, que eu trouxe no início do programa, é uma fase nova de desenvolvimento humano ou apenas um reflexo aí de uma geração insegura? Você acha que esse termo, né, ele está para poder maquiar uma geração que tem medo da vida? Talvez um pouco dos dois, talvez um pouco de cada, né? Acho que dá para pensar também nessas mudanças, né, que a gente teve em várias coisas, né? Por exemplo, a gente tem uma juventude hoje que foi muito atravessada pela questão da pandemia, que mudou muito, né? Pessoas ali, crianças em idade escolar ou até um pouco maiores na faculdade, né? São coisas que mudam muito a nossa experiência com o mundo. Então, assim, para dar um exemplo de como as coisas vão mudando, né? Então, vão mudando também esses parâmetros, de certa forma. Eu acho que talvez não, a gente não possa falar entre melhor ou pior. É diferente. É diferente e essas fases do desenvolvimento vão acompanhando também as experiências que a gente tem. Experiências
na nossa criação, com a nossa família, na escola, né, de socialização, enfim. E tudo isso é atravessado também pelo momento que a gente vive, né? Então, uma exposição a informações, o que pode ser bom e ruim também. Se isso vira um excesso, pode se tornar uma coisa ruim, né? Enfim. Então, são vários elementos aí, né, que vão influenciando na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente amadurece, né? Então, eu diria que, assim, pode ser um pouco de tudo, né? Talvez uma forma de lidar com todas essas mudanças do mundo, né? Mas é isso, né? São dificuldades diferentes para épocas diferentes. Então, talvez isso tenha a ver com o surgimento de novas questões também, né? É isso, é uma adolescência estendida, né, Juliana? Que antes a gente não tinha. Eu não tive essa adolescência estendida, não, viu? A geração X tinha essa Sim. questão da responsabilidade cedo, dos afazeres do lar, do respeito, até da formação de família, né? Como era robusta e diferente, mais fechada, né? Nós não tínhamos tanto esse contato com o mundo em tão pouco tempo, em segundos, né? Hoje a nossa geração tem contato em segundos com informações do outro lado do planeta, enquanto que na nossa época nós demorávamos às vezes 48 anos, 50 anos para ter uma informação que eles têm hoje em segundos. Uau! Né? Para vir uma informação de fora. Sim. Né? Isso quando surgiu a televisão. Exato. Né? Então, lembramos que poucas pessoas tinham até aparelho de televisão em casa, na geração X. É isso né? mesmo. Ouvia no vizinho, uma vez por semana ia na casa do colega. Rádio de pilha, e quando pegava direito ainda, Quando pegava, né, o radinho lá para ver a É. novela, ouvir uma música, enfim. Então, assim, a velocidade, como a Letícia colocou, com as quais as informações estão chegando, está mudando muito até a questão da formação do processamento do lobo frontal. Uau! Então, mexe também com a parte biológica e física. O que faz com que, é muito sério isso, com que as pessoas, né, crianças e jovens também fiquem mais em casa, se exercitando menos, que é um outro assunto, mas que mexe também na parte biológica de estruturação. Então, aos 18 anos, eu até posso ter uma estruturação física. Sim. Só que se eu ficar em casa, na cama, não me movimentar, não praticar esportes, tudo isso influi também no fechamento do córtex pré-frontal. Sério? Totalmente, isso? muito sério. Olha que coisa. É complexo e acende um alerta, porque essa geração de agora, eles estão fazendo exatamente o que você acabou de falar, né? Cama, quarto, fica deitadinho lá, não se movimenta, porque eles estão vivendo um momento online, totalmente online. As crianças, os adolescentes, eles não conseguem se conversar mais pessoalmente, porque não tem argumento, não sabe nem como falar com o colega. Mas aqui, ó, na internet, rapidinho tem assunto, né? Então, isso preocupa, essa questão preocupa, porque precisamos nos movimentar. Os nossos jovens e adolescentes precisam sair mais, ir para a rua, brincar mais, igual fazíamos na nossa geração, não é? Essa interação, né, que a gente chama de maturidade relacional, ela é muito grave quando não desenvolvida, como a Letícia colocou, nas fases adequadas. Principalmente, especialmente na pandemia, nós tivemos a diminuição desse contato. Sim. E a relação do telefone celular com o outro lado, e a relação frente a frente muda muito, também na elaboração de conflitos, de maturidade. Então, isso é muito sério. E quando eu falo também da parte física, porque na pandemia eu trabalhei em escolas, Sim. e na volta da escola nós percebíamos as crianças de Dificuldade. 17, 18 anos andando em marcha. Você tá brincando. Ou eles ficaram muito na cama e houve uma retração muscular. Então, eles andavam saltitando no corredor, porque eles tinham perdido o movimento voluntário, aquele que já é flexível. Então, foi muito grave, e aí nós tivemos que fazer um trabalho com a equipe de educação física para aumentar o esporte, para a gente voltar isso de uma forma mais acelerada. Pensem nisso. Então, é muito sério, né? A internet veio para contribuir, perdão, por um lado, e por outro lado, se a gente não cuidar, vem de uma forma muito negativa socialmente, né? Principalmente com relação à maturidade. Poxa Então, vida. atrapalha. Agora, quando a gente fala de ser adulto, né? A superproteção dos pais e aquela questão, né? Eu vou fazer para o meu filho aquilo que eu não tive, né? Isso influencia na maturidade dessa criança, desse jovem que vai se tornar um adulto logo em breve, Juliana e Letícia? Qual que é a avaliação que você faz? Tem influência? Eu vou super proteger a minha criança, o meu jovem, porque eu não tive essa super proteção, então, né? Mas isso
é algo que não é tão assertivo assim. Pode ser, pode não ser tão assertivo assim, né? Porque é isso, né? Vem desse lugar de cuidado, de proteção, de amor, né? Então, vem de um lugar positivo, mas às vezes pode ter essas consequências que a gente não espera, né? O que não era a intenção, mas pode acabar acontecendo, né? Como, por exemplo, isso, né? Protegendo ou limitando ali algumas experiências da criança, do adolescente, né? De alguma forma, você acaba negando essas experiências a ela e que são experiências, às vezes, fundamentais para o desenvolvimento, né? E o desenvolvimento é isso, né? Não é uma coisa tão linear, né? Às vezes não é uma coisa contínua, né? Então, experiências são importantes, né? Como, por exemplo, isso, experienciar o mundo, sair de casa, né? Ter contato com outras pessoas, outras crianças, adolescentes da mesma idade. Então, essas são coisas que, claro, causam um medo, às vezes, isso pode resultar nessa superproteção, né? Porque isso é um cuidado, mas o excesso disso também pode ser ruim, porque pode acabar privando, né, o filho ali de estar vivenciando algumas coisas que são importantes para o desenvolvimento, né? E principalmente contando com isso, né? Contando com a forma como a gente se organiza hoje em dia, que é muito em torno da internet, muito em torno desse mundo virtual. Então, eu diria que fica até mais importante permitir ter algumas experiências, né? Permitir estar no convívio ali, num convívio social, né? Porque isso faz parte do nosso desenvolvimento também. Então, eu diria que é isso, né? É importante ter um cuidado em relação a essa proteção. Sim, costumo dizer que tirar do outro o direito a viver a realidade enquanto criança torna-o um adulto com baixa tolerância à frustração. Uau, verdade. E gera síndromes e patologias na vida adulta muito sérias e graves. Então, não posso cair, não posso deixar de dar o brinquedo, não posso deixar ele pegar um copo de água, não posso deixar ele lavar uma louça, arrumar uma cama. Que adulto você quer formar? Que tipo de ser humano você quer formar? A proteção relacionada à criança, ao filho, ela é infinitamente mais ampla do que protegê-lo de uma simples frustração. E é nas pequenas frustrações que nós vamos lidar no macro, com as maiores, né? Então, se eu protegê-lo da realidade o tempo todo, ele vai ter que viver a realidade em algum momento, se tornando adulto, e ele não vai saber ter habilidades funcionais importantes para lidar com essa realidade. Então, são fases, né, da nossa vida que causam uma confusão se a gente não tiver bem amparado, né? Porque a criança, o bebê, depois, né, é criança, daí depois ele vai virar o quê? Um adolescente, depois vai virar um adulto. Tá vendo como é difícil? A gente não sabe. E aí chega aos 18 anos, certo? É responsabilidade máxima, né? Pagar boleto, responsabilidade. O que é ser adulto, né? E aí, beleza, 18, 20, agora pronto. 21, então nem se fala. O que acontece? Por que tem aquela crise dos 20? Você já passou por isso? Você teve a crise dos 20? Eu não tive tempo de passar pela crise dos 20, não. De repente, eu posso ter tido uma crisezinha nos 40, né? Mas lá nos 20, eu não tive tempo de passar por crise de 20. Mas existe a crise dos 20. E o que acontece no nosso cérebro? Por que a gente sente essa pressão quando a gente... Todo mundo quer chegar nos 18, mas daí do 18 chegou no 20, opa, porque já tá chegando no 21 e aí a responsabilidade dobra e vem a crise, né? O que acontece com a gente, Juliana? É porque, de fato, Rubia, fazer 18 anos, ele tá só relacionado e correlacionado à maturidade civil e penal. É um marco, né? É um marco importante, né? E aí, quando eu vou chegar nos 21, eles entendem, né? O jovem adulto, que a gente considera assim, porque não tá todo elaborado ainda, é como se fosse uma segunda maioridade. E aí eu já tenho que estar bem empregado, trabalhando, me colocando, né? Com os que foram trabalhados para isso, com quem foi super protegido. Há um processo muito delicado e perigoso neste momento, a Letícia pode completar, entendendo que, nossa, eu tenho 21 anos, vai gerar frustração se eu não tiver alcançado algumas questões por conta da pressão social que nós temos hoje em dia. E aí eles ficam perdidos. E aí é um momento muito delicado, tanto quanto a adolescência, né? Que, o que eu faço agora? Eu tô indo pros 25, mas eu não tenho nada. Eles já pulam pros 25 na fala, né? Ou eu fiz 18 agora, e o que eu vou fazer da vida? Como é que vai ser isso para mim? Né? Então essa pressão social engole se nós
preservarmos essa criança de não sofrer frustrações, de não Perfeito. embater, de não buscar, de não ter raça, de não procurar evoluir. Então, dentro disso que a gente coloca, né, para que as famílias proporcionem várias experiências, para que ele saiba buscar, conversar, trabalhar, ter resiliência, enfim, uma série de coisas. Então, essa fase é um pouco complexa para eles, né? E aí, se a gente não der esse suporte, cujo qual você colocou, a gente faz com que eles se percam nesse momento. É muito difícil, porque a adolescência é a fase mais delicada da nossa vida. E a gente também, os pais acabam se perdendo um pouco nessa questão, não é? Porque é um pouco difícil a gente se colocar no lugar do nosso adolescente, da nossa criança, né? A gente tem uma outra visão de mundo. E aí vem esse adolescente se tornando um adulto com tanta cobrança da sociedade e os pais precisando ser apoio. Né? Mas até que ponto os pais precisam dar esse apoio também? Porque é a questão que a gente falou, da frustração, de aprender a cair, levantar e se virar para a vida. Agora, 18, 21 anos, né, Letícia? E aí depois vem os 30. Gostaria que você permeasse aí por essa linha do tempo, da importância da gente, de repente, ter uma inteligência emocional para poder lidar com essas fases da vida. Uhum. Por conta disso também, né? Como o desenvolvimento humano é um processo contínuo, também não dá para a gente falar no adulto pronto. A gente continua amadurecendo, se espera que a gente continue amadurecendo ao longo da vida. Então, tornar-se adulto é um processo também. E muito, em parte, voltando um pouco a esse momento dos 18 anos, né? É um marco legal, mas é um marco social também. Porque daí é naquele momento em que o adolescente vai estar terminando a escola. Sim. Aí vai escolher uma faculdade, escolher uma profissão, escolher um curso, enfim. Então, é um momento de muitas decisões. Avançando um pouco, né? Aí se chega na casa ali dos 20, né? Pode ser que esteja terminando essa graduação, né? Pode não ser muito bem o que a pessoa esperava, né? Também. Isso também é uma questão, né? Hoje em dia a gente tem muito mais opções de profissões e as carreiras não são tão lineares, né? Não é a mesma expectativa que a gente tinha em relação a uma carreira como no passado, né? Como em outras gerações, né? Então, tinha essa expectativa de uma carreira mais contínua, mais duradoura, né? Hoje em dia, isso não necessariamente é uma regra. É né? verdade. Então, aí tem esse momento aí, né? Que pode ser um momento de se redescobrir, né? De buscar novas experiências, né? Então, daí a gente chega aos 30 anos, né? Ainda com dúvidas, com muitas dúvidas, né? E faz parte desse processo de amadurecimento também, né? De estar constantemente revendo essas coisas. Agora, voltando um pouco, né? Se você não construiu esse suporte, não construiu essa resiliência, e isso vem da criação também, né? Então, acho que entra um pouco esse papel da família, dos cuidadores, né? Que é preparar a pessoa para o mundo, para lidar com frustrações, lidar com fazer as próprias escolhas. E isso envolve também, né? Não só cuidar, mas permitir, estimular algumas coisas, senão a gente vai tendo que criar isso muito tarde na vida também. Então, criar isso muito tarde na vida. Se a gente para analisar, é isso que está acontecendo. Porque tem pessoas aí com 34, 35 anos morando junto com os pais. Agora, esse estar junto com os pais, gente, sem julgamento, por favor, a gente está falando aqui de uma questão, estamos com duas profissionais, né, da área de saúde mental, e a gente está falando da questão da saúde mental mesmo, né, e do desenvolvimento do ser humano, porque aqui no programa de hoje a gente está querendo saber quando é que a gente se torna adulto de verdade, e o que está acontecendo com os jovens, né, com a nossa atualidade, que as pessoas estão demorando mais para ficar adultos, né? Para ter responsabilidade de adulto. Porque, veja bem, 30 anos, 35 anos morando com os pais. Está estudando, está trabalhando, já tem a vida, né? Tá, belezinha, tá tudo certo. Mas eu ainda moro com os meus pais. Isso seria o quê? É um medo do mundo lá fora, a convivência e a aceitação da zona de conforto. Qual que é a sua avaliação, Juliana, referente a esse cenário, né, que a gente tem hoje?
Eu acho um cenário muito amplo, né? Aí está envolvido questões sociais, políticas e culturais, do momento que nós estamos vivendo no mundo hoje. Sim, as coisas mudaram, os valores, né? Encareceram. Nós temos aí valores de mercados e salários muito difíceis também de lidar, né? Houve uma baixa, uma troca por conta dessa nova geração também que chegou. Então, um profissional que ganhava X, hoje ganha Y. Isso. E o estagiário ou um funcionário que está iniciando aceita ganhar menos da metade. Isso desequilibra o mercado, é um ponto. Ponto 2, a minha criação. É mais confortável ficar ali perto da minha mãe, do meu pai. Eu não vou gastar tanto, né? Eu vou ter uma pseudo-liberdade, porque aí o almoço tá pronto, a comida tá pronta, a roupa tá lavada, né? Tem também a questão da economia, enfim. São muitos os fatores. Sim. Mas nós atrelamos isso, quando a gente estuda um pouco mais a fundo, a questão da independência, da criação, da liberdade financeira. Porque, imagine, talvez, se você, né, more com seu pai, com a sua mãe ou com alguém da família, você ainda tiver essas pessoas para te apoiar, ok. Ótimo. E se você não tiver? E teve uma criação muito com baixa frustração, baixa resiliência, baixa busca, né? Como que a gente faz? Para onde eu vou? Então, esta é uma preocupação grande. E de acordo com como eu fui criado também, muda um pouco este movimento de mundo. Né? Se precisar, volta, casou, né? Eu escuto mães falar, não, mas se separar, volta a morar comigo. Eu falo isso. Né? Se precisar, vem aqui. Tipo né? assim, tô aqui, não é o problema, chama. né, morar com a mãe. O problema é você ficar ad eterno ali. Então, de repente, se você tem uma situação para lidar, ok. Né? Eu preciso me reestruturar, me refazer, né? Sim. Mas ficar para sempre. Não, aí também não, né? Para sempre, né? É isso que é o X da questão, não é o estar com os pais. Mas, enfim, é buscar essa liberdade financeira. Ser adulto. Exato. Adulto é uma construção. Né? E a gente brinca que há pessoas que vão embora com síndromes de Peter Pan, então, né? menina, que isso? Ficam na infantilização até os 60, 70 e vai embora e não sabe a que veio. Isso preocupa, né? Você não entender o que é o ser adulto e as responsabilidades que a vida adulta te traz. É isso. Nossa, preocupa, deixa confuso, causa frustração. Às vezes você olha assim e fala, gente, o que eu vou fazer nesse mundão, né? Aí vou voltar pro meu ninho, vou voltar lá com a minha mãe, com o meu pai. Não tenho coragem, não consigo. Então a gente precisa cuidar muito da criação, né? E a orientação que a gente dá para as nossas crianças, para que se tornem adultos responsáveis. Porque se tornar adulto não é só crescer, passar dos 18, chegar nos 20, 21, 30, 35, 40, uau! Temos a síndrome do Peter Pan e eu gostaria que a gente abordasse um pouquinho esse tema, porque de repente você conhece alguém que é todo extrovertido, que é uma criança grande e a gente fala, uau, que legal! Só que para as pessoas que vivem ao entorno dessa pessoa que é uma criança grande, extrovertida e tal, isso eu falo de pessoas aí com 40 a mais, né? E as pessoas que vivem ao lado dessa pessoa sofrem porque essa questão da síndrome do Peter Pan, ela é muito preocupante, porque causa sofrimento, sim, nas pessoas do convívio, né, Letícia? Sim, sim, porque é isso, né? Às vezes, externamente, pode ser uma coisa muito divertida. Não crescer, né? Poder brincar, né? Isso, até um certo ponto, é uma coisa saudável, que a gente tem que fazer, né? Sim. Também se divertir, né? Enfim, não se levar tão a sério às vezes. Claro. Mas isso pode se tornar uma coisa patológica, né? Quando é assim, pode ser uma síndrome realmente, pode ser uma evitação realmente de lidar com as responsabilidades, né? Lidar com as consequências das nossas ações, né? Lidar com o outro, que é uma coisa muito difícil, entender os limites do outro, os limites de si, né? Então, pode se tornar uma coisa que é nociva para as pessoas em volta, né? E aí, às vezes, externamente, para pessoas ali que são do convívio. Isso tem pode ser divertido, pode ser uma coisa não tão grave, mas acaba sendo, né? Até para a própria pessoa, né? Porque é isso, né? Tem essa responsabilidade, né? Ela existe por um motivo também, né? Tem a ver com conquistar coisas, né? Tem a ver com ter desejos, tem a ver com ter realizações, né? Então, acho que vai um pouco por esse sentido, né? Evitar muito crescer também faz com que você perca coisas, né? Exatamente.
Síndrome do Peter Pan. Quem não sabe quem é o Peter Pan? Sai voando, feliz da vida, né? Num mundo mágico. O Peter Pan e a Alice, né? Todo mundo no País das Maravilhas, né, Juliana? A síndrome do Peter Pan, né? É importante a gente lembrar que ela tá bem mais associada, né? A gente nem usa isso como um termo feminino. Síndrome de Peter Pan é relacionada ao masculino, a figura do homem, né? Então, como eu disse antecipadamente, não tem problema você ter que se reestruturar novamente, estar num ambiente familiar para se ajudar. E depois voar de novo, né? E não ficar um eterno Peter Pan. Sim. O fato é que isso, como foi colocado também, é nocivo para quem fica. Porque a gente brinca que é a síndrome do Peter Pan misturada com a síndrome da quinta série, sabe como é? É aquela quinta série que não acaba nunca, Não acaba nunca, né? E aí a pessoa acaba gostando desse movimento de voltar a ser criança com 45, 50, e tá confortável, e aí eu não vou buscar. E aí o que acontece? E é sério, gente, isto acontece, a falta de propósito e da busca da realidade podem gerar uma possível depressão. Olha. E aí nós entramos em, não sei o que eu tenho, eu tô com a minha mãe, eu tô confortável, eu tô isso, eu tô aquilo, mas e o resto? E o propósito de vida? Parou? Ficou ali? Então eu só como, durmo, bebo, acordo e a vida tá passando? É isso que você quer? Síndrome de Peter Pan é muito sério, né? A gente brinca um pouquinho aqui, mas é bem sério. Então, essa correlação de dependência que eu faço com a minha família novamente, o voltar atrás para o cérebro não é interessante. É muito complicado, tá? Então, dá uma sensação mesmo de maturidade. Cada vez mais eu vou me comportando como uma criança que precisa de cuidados. E se eu me comporto como uma criança que precisa de cuidados, eu não sei cuidar. E aí eu paro de ser adulto. E aí isso vai entrar depois em relações que estão desfaceladas, entende? Exatamente. Então é muito complicado. Muito bom, gente. Tá vendo só? Importante a gente ter a fala, né, das especialistas para que a gente possa ter noção, de repente, do que está acontecendo com a gente. E às vezes a gente nem percebe. Agora, essa questão de ser adulto, né? Até que ponto a gente precisa seguir com esse negócio assim, eu sou adulto e eu tenho que pagar conta e a minha responsabilidade é essa, porque ser adulto é difícil, gente. Ô, louco, você é adulto aí em casa? Rubi, eu tenho 40 anos, quem disse, né? Você tem uma criança interior, não tem? Todo mundo tem, eu tenho, né? E é importante a gente medir, ter um equilíbrio, né? Porque assim, a gente fala em ser adulto, vem o quê logo? A seriedade, né? Adulto, sério. Não, a gente pode brincar de vez em quando, né? É legal, só que a gente tem que ter a responsabilidade. E quando eu trago esse panorama, vamos voltar para a criação, né, dos nossos jovens, das nossas crianças, porque a gente precisa ensinar a questão do equilíbrio para essa turminha que está se despontando para o mundo agora, e a gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui para poder dar o suporte. E aí? Né? E se por acaso não estivermos mais para dar o suporte para os nossos jovens que ainda são crianças e nem pensaram em se tornar adultos, né? Então, a importância da base, eu gostaria que você trouxesse, Letícia. Sim, e é uma coisa que acontece, né? Às vezes a preocupação, né, dos pais, da família, em relação a uma pessoa que às vezes ele é adulta, mas que não conquistou uma independência, seja financeira, seja uma independência emocional, né? Então, isso vem da base, vem dessa criação nesse sentido, né? Que é um pouco do que a gente estava falando, né? De entender como criar, protegendo, né? Trazendo esse suporte, mas sem impedir que a pessoa tenha experiências. E essas experiências tem a ver também com responsabilidades, né? Então, às vezes isso essa tentativa de proteger pode até privar aquela criança, aquele adolescente, de lidar com responsabilidades, por exemplo, né? Tarefas, né? Querer que a pessoa tenha, a criança, o adolescente, né? Tenha a oportunidade de poder brincar, de estudar, né? Isso é muito importante, né? Mas essas coisas também envolvem uma certa responsabilidade, né, de realizar tarefas, de contribuir em casa, de lidar com o outro, né, uma responsabilidade emocional, sobre os próprios sentimentos, né? Então, acho que essas são coisas que vêm da criação, né, que podem ir sendo ensinadas desde cedo,
lidar com os próprios sentimentos, lidar com frustrações, né? Ter responsabilidades e não ver essas responsabilidades de uma maneira tão negativa, né? Porque a gente sabe que conforme a gente vai chegando na vida adulta, elas vão aumentando. Então, e como? E se né? a gente vai lidando dessa maneira... É demais, gente. Agora, as responsabilidades aumentam. Mas por que para nós mulheres elas triplicam? Por que a mulher... Todo mundo fala assim, ó, a mulher amadurece mais cedo. A mulher, né, a responsabilidade se torna adulta, mas, poxa vida, e a síndrome do Peter Pan é mais direcionada para homem. Por que a mulher não tem a síndrome da Sininho? Gente, tô brincando aqui, mas é que é sério, mas se a gente para analisar assim, poxa vida, mas de novo pra gente, Juliana? Então, é que tem uma questão social envolvida, né? Ainda muito pregressa, Sim, de que a mulher tem que cuidar. É uma coisa estranha, que precisa mudar, gente. Precisa mudar, né? É urgente. Na divisão de tarefas, no saber, no ensinar. E a mãe super protege o menino que vai se tornar homem. É sério mesmo? É sério mesmo. Eu não tive menino, né? Diferente. Eu tenho uma filha, mas é diferente mesmo? Não estou falando que a mãe não ama igual, não cuida claro, igual. Mas claro. até por uma questão social, além de ser moldada em casa, a mulher, a menina, vai ser moldada socialmente a que veio. Percebe? É muito grave, é profundo isso, né? Tem raízes, né, culturais nisso. Então, a mulher acaba se predispondo e se modelando para que isso se torne um campo de afeto, de cuidado, de proteção. Ela sempre tem que estar pronta, saber fazer tudo, a possível guerreira, que tem a força, né? E o homem, socialmente, isso é um pouco antigo, mas entra na questão de ser o provedor. Sim, ainda isso. tem. Então, há muitas discussões, mas é preciso trabalhar essa questão do dividir tarefas, dividir funções. Eu falo muito para os pais, Rubia, que a gente precisa, na infância, até 10 anos, dar pequenas tarefas, arrumar a cama, lavar a louça, acompanhar uma comida que ela está fazendo, um bolo, todos, menino e menina, né? Então, as tarefas básicas, e como a gente já disse no programa anterior, não ficou como eu queria, não tem problema. Exato. Ele está desenvolvendo habilidades. Na adolescência, o pai vai comprar um carro, uma moto, vai mudar uma bicicleta, leva junto, aprende a negociar, né? Conversa, coloca essa criança à frente. Uma criança de 14, 15 anos pode muito bem marcar um médico. Ontem eu tive uma situação. A menina pedindo para a mãe, 16 anos, para marcar um médico, ela não queria. Você que tem que marcar, mas para sair, para balada, pegar o carro da mãe escondido, pode, adulto. Não posso ligar para marcar um médico. Então, desempenhar papéis que possivelmente eles vão viver na vida adulta. Então, pequenas simbologias, né, de vida adulta são importantes nesse momento para a gente não trabalhar um adulto fraco na questão depois. biológica, científica, o cérebro, né, o desenvolvimento mental, cerebral da mulher e do homem, eles têm aí uma diferença, né? Porque a gente fala da questão cultural, mas é impressão minha ou a mulher ela é mais assim, mais adulta mesmo que o homem desde sempre? Tem alguma coisa cerebral que de diferente assim entre os gêneros, que a mulher ela fica mais responsável, eu acho? Não sei, é algo assim que me chama atenção. Sim. Tem as questões hormonais, né, que são infinitamente diferentes, né? A mulher, ela tem uma visão maior do todo para ela conseguir tomar atitudes e ações. O homem é um pouco mais objetivo. Então, na velocidade, na rapidez, o homem. Na equalização das sensações e observação de campos, mulher. Por isso que o complemento é bacana, né? Quando a gente tem esse olhar. Você pode ver, tem mulheres mais... que a gente chama de mais firmes, mais, entre aspas, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Que chama assim, ela tem uma postura mais forte, masculinizada, tal. Ela com certeza teve um pai mais próximo. Exato. A gente vê isso na clínica. Uma menina que é um pouco mais feminina, mais doce, teve uma presença de mãe mais intensa. Isso não é uma sentença, ok? Mas a gente vê os processos de criação ali se formando. Mas que a mulher tem algumas questões, até por ter que gerar uma criança, gravidez, tem a questão hormonal da adolescência. Então muda um pouco, né? Mas a gente entende que são visões diferentes e que geram uma maturidade mais cedo, sim, da mulher por percepções diferentes. Pois é, então vamos lá, né? Somos nós, mulheres maduras. Vamos lá, 8h42, gente, bate-papo gostoso para a gente encerrar a semana aqui do nosso Estúdio Câmara. E a gente está debatendo hoje sobre o que é ser adulto, né? A partir dos 18 anos.
a partir dos 20, 21, a gente quer crescer, mas depois a gente quer voltar, né? Porque é triste ser adulto, viu? Olha, vou te contar uma coisa, boleto é uma coisa que chega, né? Então vai fazer o quê? E essa responsabilidade, ela dá um certo medo, acredito, né? Aquele adolescente que está em fase de transição, dá uma certa insegurança. E aí, vamos lá, se tem a oportunidade de ficar com o pai e com a mãe, estão ali juntos com o pai e com a mãe. E o interessante é que a gente está trazendo aqui toda essa questão, mas é sem julgamentos, né? Falamos de coisa séria, mas também brincamos aqui, damos risada, mas é sem julgamentos e é algo que está muito em alta, o que a gente está falando, né? Que tem muitos adultos morando com pais e que acabam deixando um pouquinho a responsabilidade realmente do ser adulto de lado. E é importante a gente conversar sobre isso, porque estamos formando cidadãos, né? E a gente precisa de cidadãos adultos e responsáveis para continuar aí, né, seguir um caminho legal para o desenvolvimento, porque senão fica difícil. Agora o pessoal está falando aqui que nós temos algumas perguntas, agora 8h44, então vamos lá, vamos saber o que o pessoal de casa quer conversar com a gente sobre essa questão de quando nós nos tornamos adultos. Produção, pode colocar na tela para a gente, por favor? Vamos lá, olha só. A Natália Siqueira, de Barão Geraldo. Quando eu olho para trás, sinto que vivi tudo com pressa. A vida adulta tem acelerado demais o tempo das pessoas. Olha só, Natália. Ô Letícia, qual que é a sua avaliação sobre a pergunta da Natália? O que a gente pode responder para ela? Eu acho que tem a ver também com essas mudanças que a gente está falando, né? Mudanças na forma como o mundo funciona, né? Avanços de tecnologia, né? Internet, redes sociais, né? Que isso trazem muitos benefícios, mas trazem também uma mudança às vezes até cognitiva, de desenvolvimento, né? Então, eu responderia dessa forma, né? Talvez essa sensação de viver com pressa, claro, né? Que em outros momentos isso também seria possível, né? Mas eu acho que eu convidaria a essa reflexão, né? Que pressa é essa, né? Qual é o ritmo com que você está vivendo, né? Qual é o ritmo das suas atividades, dos seus sonhos, dos seus desejos, né? Acho que cada vez mais a gente tem essa dificuldade de parar e se fazer essas perguntas por conta disso, né? Porque tudo vai tomando um ritmo muito rápido hoje em dia, as possibilidades, as expectativas, né? Então, talvez pensar um pouco nisso, né? Que esse tempo tem sido acelerado, a gente tem uma mudança muito grande de estímulos, né? Mas é sempre o momento de parar e fazer esse exercício, né? Nunca é tarde para isso. A gente precisa aprender a parar um pouquinho, né? Aqui, agora, respirar, porque realmente nós vivemos em um mundo e um tempo muito acelerado. 8h46, pode mandar mais uma pergunta pra gente, por favor, produção? Vamos lá, ver quem é que está conosco. Marcelo Cunha, da Vila Industrial. A dificuldade de se comprometer com escolhas duradouras pode estar ligada a uma infância sem limites ou responsabilidades claras? Vamos lá, Juliana. Pergunta complexa, hein? Então. Vou até ler de novo. A dificuldade de se comprometer com escolhas, né, duradouras pode estar ligada a uma infância sem limites ou responsabilidades claras. Tenho dificuldade de me comprometer. A minha infância não teve limite. Letícia já viu. E aí, vai lá. Não, vai lá, Ju. Não, Marcelo, olha, realmente também é muito profundo. Lógico que na infância a gente tem várias questões, né, e apontamentos significativos que contribuem, sim, para a gente saber escolher no futuro. Mas manter escolhas está ligado a valores. É diferente, tá? Então, por exemplo, se na tua infância tiveram algumas questões que não é culpa ou responsabilidade sua e você conviveu muito com isto e é ok não fazer escolhas, fica difícil na vida adulta fazer escolhas, percebe? A criança é uma esponja de tudo aquilo que ela vivenciou. Ela não tem a maturidade, mas ela vai espelhar, porque o cérebro tem os neurônios espelho. Eu espelho o comportamento o tempo todo. Nos primeiros 3.000 dias de vida, eu estou espelhando o comportamento. Então, por isso que a criança de 2 anos quer pôr o salto, a camiseta para fazer o vestido, passar o batom da mãe, o menino quer pôr o terno ou uma camiseta do pai. É neurônio de espelho. A gente repete involuntariamente. O cérebro faz isso com a gente, tá? Então, dentro dessa pergunta, Marcelo, eu colocaria assim,
talvez, não conheço você, né? Mas dentro desse contexto tem escolhas que foram feitas ao seu redor que faltaram fazer a escolha. E aí você fez esse espelhamento e talvez até por isso você não consiga manter escolhas. Nossa. E dentro disso ainda temos questões de transtornos, né? Que eu não vou entrar aqui. Sim. Não que tenha, pelo amor de Deus, mas assim, um TDAH, alguma questão com dificuldade de tomada de decisões, a própria síndrome de Peter Pan, Sim. dificuldade com a habilidade financeira, enfim, envolve muitas coisas. Mas não tem a ver com a sua educação, tem a ver com o entorno e a criação de espelhamento que você fez com isso, tá? Porque tomada de escolha, após os 30, a gente tem que ter. Fechado. Independente de você estar se elaborando um adulto ou não. A gente já tem uma quantidade de experiência aos 30 anos que te dá a demanda para fazer escolha, ok? Sim. Então, dentro disso, a gente tem que investigar. Talvez se você procurar uma orientação seria interessante. Nossa, esse negócio de espelho aí é verdade, né? Que você disse, você falando e eu lembrando aqui, né? É verdade, as crianças, né? As crianças, elas querem imitar a mãe, o pai, e isso é involuntário, então. Isso é espelho. Como é que é o nome? São neurônios espelhos neurônios mesmo. espelho. O cérebro espelha, né? Olha só. E a gente produz um comportamento, muitas vezes involuntário, sem saber o que está fazendo. E entende que aquilo é certo, porque lá, aí é um assunto bem pesado, mas o meu inconsciente tem uma questão de lá da minha infância, eu ter visto meus pais, de alguma forma, ou trabalhando muito, eu me torno um adulto workaholic. O pai e a mãe que não trabalhava, tal. A mãe e o pai que são separados, eu entendo que relação não é positiva, porque eu tive pais separados. Menina, é muito isso complexo. É tema de programa, de Estúdio Câmara. Que bem grande. coisa, hein? Desculpa, vamos lá, tá vendo só, atingir. gente? A psicoeducação maravilhosa, viu? Faltando 10 minutinhos para as 9, dá tempo de mais duas e a gente já vai, tá, produção, para o encerramento, tá? André Luiz Pereira, do Jardim Flamboyant. A comparação constante com a vida dos outros pode atrapalhar o amadurecimento emocional, Letícia? Eu acho que se isso é feito de uma maneira excessiva, né? Porque um pouco do desenvolvimento emocional tem a ver com compartilhar experiências. Sim. Com outras pessoas ali da mesma faixa etária, né? De se ver interagindo com outras pessoas. Então, essa socialização é importante. Mas quando a gente fala de comparação, né? Se isso vier dessa maneira excessiva ou com uma maneira de cobrança também, né? Por que eu não tenho o que o outro tem, né? Ou como é que ele já tem tal coisa? Eu tô atrasado na vida, tem a ver até com a outra pergunta, né? De se sentir atrasado na vida, né? Então, pode atrapalhar o amadurecimento e pode trazer também um desconforto, né? Então, é isso, né? Se espelhar, se inspirar nas pessoas, pode ser uma coisa boa, compartilhar experiências, né? Mas tomar um cuidado para que isso não seja algo que te traz um desconforto, né? Que te coloca nessa posição de desvantagem ou diminuição em relação ao outro. Perfeito, muito bem. A última pergunta, então, do nosso Estúdio Câmara, encerrando a semana com essas duas maravilhosas aqui, nos ensinando, né? Sobre o desenvolvimento do ser humano, ser adulto. Paulo Henrique, do Jardim Chapadão. Assumi muitas responsabilidades cedo demais e hoje me sinto cansado o tempo todo. Crescer rápido pode cobrar um preço emocional lá na frente. Paulo, olha, eu acho que muita gente, né, nesse movimento aí de responsabilidades, principalmente da nossa geração, né, de responsabilidades muito cedo, e às vezes a gente se sente cansado mesmo. Então, crescer rápido pode cobrar um preço emocional, Juliana, lá na frente? Não é só o preço emocional, tem uma modelação aí também do cérebro. Olha isso. Eu tive que ser adulto muito cedo, eu não tive tempo de me divertir ou viver as idades dentro da minha maturidade do momento, biológica e física, e agora eu tô cansada, eu me sinto exausto, porque o cérebro já trabalhou demais. Isso é verdadeiro. O cérebro amadureceu mais rápido, ele já está envelhecido mais rápido, percebe? E é sério isso, tá? Então, do mesmo jeito que eu espelho um comportamento, se eu acelerar demais ou tiver muitas responsabilidades, eu passo a me proibir de ser criança, que aí é o lado positivo de saber ser adulto é saber ser criança na hora certa, ok? E se ele está em exaustão, provavelmente, Paulo, você fez uma troca muito grande lá atrás, que agora está sendo cobrada, e o teu corpo está cansado de verdade. Não é um cansaço só mental, ele é inteiro, porque eu assumo uma postura mais velha lá atrás, então agora eu estou bem mais velho que os demais na idade que eu tenho.
Gente, o que é isso? Então Olha tem que se só. cuidar. E me arremete o que você falando isso, né? Vamos lá na nossa avó, lá atrás, nos nossos antepassados, na avó, no vô, na bisavó. Eu lembro de minha avó dizer assim, com 8 anos eu já estava trabalhando na roça, né? Então, gente, se imagina o cansaço realmente, né? Que essa pessoa, ela poderia ter aí aos 50, 40 anos, um cansaço. Posso fazer, desculpa, Sim. uma fala rápida? Uhum. É até uma brincadeira hoje em dia, se a gente vê. Tinham programas de televisões antigos, em que a gente via as pessoas, quantos anos você Sim, tem? verdade. As pessoas 25, parecia que tinha Então, 40. Mas aquilo 40, é tinha verdade 70. mesmo? Será? É verdade, porque a gente coloca, a biologia, ela se adapta ao que eu sou. Você sabe que nós pensamos na redação até que fosse uma manipulação de imagem, alguma coisa, porque é absurdo se você para olhar. Todo mundo sabe que a gente está falando aqui da época do Silvio Santos, Isso. né, gente? As pessoas, ele perguntando a idade, e as pessoas falando, tipo assim, é algo impressionante. Então, a resposta para aquilo é isso que você está falando. Eu tenho jovens de 18 que têm quase 30, e eu tenho adultos de 54 que estão perto dos 15. Menina. E isto também é físico. Você percebe aquele adulto Peter Pan? Ele é até mais jovenzão, né? Biologicamente falando, o jeito dele. E aquele garoto que tem uma responsabilidade ímpar, já casou aos 18 anos, tem 2 filhos, ele muda. Ele tem um semblante diferente. A macrobiota, a biologia muda. Gente. Tá? É celular mesmo, influi em tudo. Olha isso. E você, Ju, quantos anos você tem? Eu tenho 48, não tem problema nenhum em falar tudo com certo. Isso. Tá tudo certo. Não, eu digo, quantos anos você tem, assim? Você se vê com 48 anos ou você acha que você ainda é uma menina? Gostaria de ter menos. Uns 30, 32 tá bom, né? Mas é como a gente leva a vida, que a Lê colocou aqui. Eu acho que tem uma questão do levar leve, ser adulto na hora necessária e a hora que você estiver precisando soltar, liberar numa praia, num evento, numa festa com os amigos. Isto é saudável, isto é produtivo. Equilíbrio, né? E isso equilibra também a sua biologia, não só física como mental. Então, quem tem esse desgaste precisa buscar suporte, ajuda e se reencontrar. As pessoas estão perdidas, elas se perderam nesse mundo acelerado. Verdade. A pergunta que eu faço para você, é difícil ser adulto? Tem dificuldades, tem vantagens, né? E a gente está falando principalmente de construir essas vantagens, de poder estar saudável para atravessar essas dificuldades e aproveitar essas vantagens, né? Essa liberdade, essa capacidade de construir a própria vida, de ir atrás dos seus desejos, né? Então, é difícil, mas vale a pena. Muito bem. 8h55, a produção tá falando que a gente precisa encerrar. Tá bom, então, vamos encerrando por aqui, agradecendo as nossas convidadas, agradecendo você de casa, semana toda conosco aqui, de segunda a sexta, uma psicoeducação nota 10, só convidados top, nível hard mesmo. Então, Letícia, obrigada pela sua participação, pela sua presença hoje, viu? Gratidão. Imagina, eu que agradeço estar aqui com vocês mais uma vez, poder contribuir. E é isso, um bom dia para todos. Maravilhosa. Ju, nossa Juliana, trazendo aqui informações muito importantes também, né? Essa dupla maravilhosa de hoje. Quero agradecer você pela participação, pela entrega, pela presença. Gratidão. Obrigada mais uma vez, né, pelo convite, pelo carinho. Sabe que eu sou fã também de vocês. Mas queria deixar um recado, que vocês se permitam ser adultos quando há necessidade e se permitam ser crianças quando você puder. Porque é essa mescla, é esse combinado que faz toda a diferença da nossa maturidade. Excelente! E você de casa, agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que ser adulto não é o fim da diversão, é o começo da liberdade. A maturidade, gente, não é uma idade no RG não, viu? É a capacidade de responder pelas nossas próprias escolhas e aprender com os nossos erros também. Então não tenha medo de crescer, tenha medo de nunca descobrir do que você é capaz quando assume o comando da sua própria vida. Para pensar e compartilha esse programa que já está disponível
disponível no YouTube para outras pessoas do seu convívio, para os amigos, para os colegas, sabe? De repente dá uma viradinha de chave e a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Agradecemos então você que está aí do outro lado. Lembrando que segunda-feira tem Estúdio Câmara ao vivo. A gente vai abordar o dating burnout. Pesquisas mostram que quase 80% dos jovens já sofrem com esse esgotamento emocional digital, né? A gente vai tentar entender por que ter opções infinitas na palma da mão, né? E na questão de relacionamento está deixando os jovens mais solitários, frustrados e, acima de tudo, exaustos. Olha isso. Por que o match virou um fardo? Por que o descarte das relações ficou tão banalizado? E por que tanta gente está abandonando as telas para tentar a sorte de novo, no olho e na vida real? Será que está acontecendo isso mesmo? Você sabe aquela preguiça enorme que você tem de se explicar de novo? Conhecer alguém tem que explicar, falar tudo de novo, né? De contar toda a sua história, seus gostos, seus planos e começar tudo do zero. Ah, gente, então, na segunda-feira a gente vai falar sobre esse cansaço de procurar um amor na era digital, é o dating burnout, Vamos conversar sobre isso. Segunda, a partir das 8 da manhã, ao vivo, tá? A Iria tá chegando aí, direto da Central IA, com informações atualizadas de Campinas, Brasil e mundo. E ao meio-dia temos Câmara Notícia, com informações também aqui da nossa metrópole, do Legislativo. E lembrando que tudo que acontece no Legislativo de Campinas, você confere aqui na TV Câmara Campinas. Um abraço grande, fiquem muito bem, se cuide, um bom final de semana. E a gente se encontra na segunda, se Deus quiser, a partir das 8 da manhã. É ao vivo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo!